Olá, começa agora o AgroMais Entrevista aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação para você. Você sabe, o Congresso Nacional aprovou a nova lei do licenciamento ambiental, mas o projeto acabou sendo vetado pelo presidente da República. Mas existe um outro projeto também no Senado Federal que trata da regularização fundiária. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A gente vai saber então com um especialista na matéria, o advogado Rui Toledo Pisa, que nos dá o prazer de conversar sobre esses dois assuntos. Doutor Rui, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela gentileza da entrevista. Leandro, muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer, uma oportunidade de falar desses temas complicados, mas sem dúvida alguma muito relevantes e que vão estar sempre aí na vida, não só de quem, como eu, é apaixonado pelo agronegócio, mas, enfim, de todos nós brasileiros, né? Sem dúvida nenhuma, e a gente pode dizer que são temas que, de certa maneira, preocupam historicamente, porque se a gente tem problemas desde a ocupação aqui do Brasil, nós temos desafios também pela frente, né, doutor Rui? Então, eu falei em duas matérias aqui que, a princípio, parecem muito distantes, quer dizer, licenciamento ambiental e regularização fundiária podem parecer assuntos completamente diferentes, mas eles se entrelaçam no final das contas. Não é isso? Queria que o senhor falasse um pouquinho para mim da importância da aprovação dessas duas matérias, até mesmo para que a gente possa trazer para a legalidade muitos dos produtores rurais que hoje vivem em áreas que não são regularizadas e que muitas vezes ficam em áreas protegidas ambientalmente, onde a legislação anterior acaba, inclusive, prejudicando o próprio processo de identificação das necessidades desses produtores rurais. Por gentileza, doutor. Leandro, é oportuno você comentar. Eu vou tomar a liberdade de dividir aqui um comentário que eu ouvi do meu filho, por acaso, nesse final de semana, e ele disse: pai, é inacreditável, o Brasil tem um território desse tamanho, né? E ter apenas um idioma. Tem países substancialmente menores em área, né, que o Brasil. O Brasil tem 851 milhões de hectares, né? É muita área, né? E tem, por mais que existam diferenças regionais, todos nós falamos português, né? Falamos a mesma língua. E isso vale para tudo, né? Quer dizer, um país desse tamanho, com realidades tão diferentes, com componentes climáticos distintos, etc., fazer lei federal, né, um negócio que vale para o Brasil inteiro, é sempre um grande desafio, né? Se a gente for falar um pouquinho, começar pensando aqui na Lei Geral de Licenciamento Ambiental, né, são 21 anos, né? O projeto inicial ele é de 2004, projeto de lei de 2004, agora não me lembro o número, acho que era 3729, enfim. De 2004 a 2021, esse projeto ficou no Legislativo, tá? Então, Câmara e Senado, para conseguirem, enfim, chegar a um texto final e que recentemente, agora em agosto, né, dia 8 de agosto, foi convertido em lei com esses 63 vetos aí presidenciais que estão sendo agora debatidos, né, no trâmite normal, a tramitação normal aí do legislativo, né, o texto volta, né, nesse momento voltou para o Congresso. O Congresso dependendo, né, da reação do Congresso, a gente tem lido bastante, tem acompanhado aí um pouco a opinião de algumas lideranças, né, falando especificamente do agro, aí eu não vou dizer inconformismo, mas há um desconforto, melhor dizendo, com especialmente dois pontos, né, dois vetos aí que foram realizados pela Presidência da República. Então, vai haver um esforço para tentar derrubar esses vetos, né? Lembrando que para a derrubada de um veto presidencial nesse processo aí de criação de leis, vamos dizer assim, é necessário que exista a maioria, né? Então, no caso dos deputados, 257 deputados e 41 senadores, né? Enfim, estou dizendo isso para falar que, de qualquer forma, é um baita avanço. Quando a gente pensa, né, no licenciamento ambiental no Brasil, ou qualquer legislação ambiental no Brasil, é um negócio absolutamente fragmentado, disperso, né? Tem milhares, literalmente milhares de normativos, milhares de dispositivos legais que muitas vezes se aplicam e que tornam a vida, por exemplo, no produtor rural aí, ainda muito mais desafiadora, mesmo ele sempre contratando profissionais especializados para
para tentar alicerçar qualquer decisão e até para verificar se o que ele está fazendo está de acordo com a lei, mesmo esses profissionais têm muita dificuldade em função, inclusive, dessa muitas vezes, uma justaposição, uma intersecção, né, de competências, União, município, Estado, leis, dispositivos que foram criados ao longo do tempo e que muitas vezes acabam falando, de certa forma, do mesmo assunto, mas com implicações diferentes, né? Doutor Rui, deixa eu pegar um gancho, desculpa, deixa eu pegar um gancho do que o senhor está falando aí, que eu acho que é fundamental e é importante. O senhor está falando de um conjunto de normas, de regras, de leis, nos seus mais variados graus, sejam leis constitucionais ou infraconstitucionais, ou mesmo decretos, algo que seja regras que são hierarquicamente inferiores. Quer dizer, esse conjunto de normas, no fim das contas, não acaba atrapalhando efetivamente a interpretação ou até mesmo a segurança jurídica dos empreendimentos e até mesmo das pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, do licenciamento ambiental, a gente foca muito na questão do próprio investimento. Mas o licenciamento ele também serve para dar a garantia da sociedade, das pessoas, de que elas, de fato, vão ter o seu direito ao meio ambiente saudável e, ao mesmo tempo, vão ter direito a uma alimentação saudável que é produzida pela propriedade. Ou seja, é necessário que aquela propriedade que, ao mesmo tempo, cuida do meio ambiente, também ofereça alimentos suficientes para a gente reduzir a insegurança alimentar. Na sua opinião, a norma que veio, essa lei geral aí do licenciamento ambiental, ela vai eliminar essas variadas interpretações que nós temos hoje, que o senhor mesmo está admitindo aqui, de certa maneira acabam sendo bastante confusas, até mesmo para quem é profissional da área do direito, por exemplo? Olha, espero que sim, espera-se, né? Como todo, especialmente um marco legal, né? Uma lei federal, uma lei, eu vou ser vulgar aqui, uma lei grande, né? Uma lei federal, quando ela é promulgada, depois ela necessariamente carece de uma regulamentação que vem via decretos, etc., né? Então, normas inferiores, mas que vão detalhar, né? Ao longo do tempo vão detalhar e depois até eventualmente corrigir e até à luz do que vai acontecer, né? Podem ser alteradas de tempos em tempos. Então, assim, a gente tem hoje a lei macro, que é a lei 15.190 de 2025, essa lei que foi aprovada, mas muita coisa ainda está por acontecer, justamente, né? A parte primeiro, né, a gente está falando que ela foi aprovada, mas agora ainda tem essa disputa, por assim dizer, que é uma disputa democrática, né? Que bom que é assim, né? Que bom que nós temos a possibilidade de, ainda que demore mais, né, mas que a sociedade possa participar através do Congresso, dos seus representantes aí, e como você muito bem falou, Leandro, que a gente tem ao mesmo tempo, né, os olhos aí para a produção de alimento, de energia, mas também preservação de meio ambiente, preservação de toda a sociedade, né, todo o ecossistema como um todo, né. O que acontece hoje? A gente vê ainda assim na nova lei claras referências de que leis locais, leis estaduais vão continuar, municipais, etc., vão continuar aplicáveis, o que, inclusive, é absolutamente necessário, né? É impossível fazer uma lei federal, por mais que ela possa ter regulamentos, etc., que vão exaurir o tema do licenciamento ambiental, né? Existe toda uma... Hoje no arcabouço que regula o licenciamento, existe essa divisão de competências, o que é da União, o que é do município e meio que por exceção o que é do Estado, né? Inclusive, esse até exatamente no extremo oposto, essa é uma das reclamações aí da bancada agro, vamos dizer assim, da Frente Parlamentar do Agro, que entende que um dos vetos presidenciais retira das entidades federativas, dos estados, né, dos entes federativos, a missão e o direito, né, de estabelecer a tipologia, ou seja, dizer quais empreendimentos precisam ou não de licenciamento ambiental, né?
Essa Há um questão, receio de que doutor Rui, desculpa mais uma vez interromper, mas acho que é importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, se na sua opinião, de fato, esta é uma medida positiva, porque ela foi vetada, foi um dos 63 vetos do presidente da República, né? Se o senhor acha que é positivo ou se o senhor entende que a autonomia municipal maior e estadual maior também, elas podem contribuir mais com o desentrave hoje dos investimentos que são necessários? olha, eu acho que, de fato, como quando o assunto é meio ambiente, a realidade local, a realidade geográfica, de bioma, enfim, de tamanho de cidade que pode estar próximo ao empreendimento, assim por diante, é absolutamente determinante. Concentrar as decisões aí na esfera federal me parece bastante complicado, tá? Então eu tendo a acreditar que a remoção desse veto possa trazer mais benefícios do que o contrário, tá? Então acho que sim, O acho que é. governo também restabeleceu, doutor Rui, digamos assim, a importância dos órgãos de Estado, como o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e também do IBAMA, no processo de autorização e liberação das licenças ambientais. O projeto original, ele deixava esses dois órgãos muito mais como órgãos consultivos, sem o poder de travamento do processo de licenciamento. Como é que o senhor enxerga este veto do presidente da República, já que ele foi um dos também bastante polêmicos e criticados pela bancada do agro? Pois é absolutamente conversa aí com a observação anterior, né? Na medida em que o ente licenciador aí passa a ser federal, nesse caso depende, né, claramente de uma aprovação de uma licença que passa aí pelo nível federal, há um distanciamento, há sempre uma preocupação muito grande de como é que vai ser a interlocução, e inclusive conhecimento mesmo, né? Porque a lei estabelece prazos, né, para que as diferentes licenças sejam concedidas, mas obviamente que esses prazos podem ser, enfim, suspensos aí à medida em que podem ser solicitados mais informações e assim por diante. E a gente sabe que na prática muitas vezes prazos que se aplicam à prestação de serviço público não são cumpridos no Brasil. Muitas vezes não é nem por má vontade de ninguém, mas é porque falta estrutura, falta pessoal, etc., né? E, Mas mesmo que se eventualmente, descentralize, concentrar. deixa eu pegar a sua experiência jurídica, eu estou lhe interrompendo bastante aqui, mas é que eu acho Não, que não, por favor, por é favor. importante, lhe peço até desculpas. Deixa eu aproveitar, De jeito nenhum. ainda que você transfira, por exemplo, para entidades estaduais e municipais ou para o âmbito desses dois entes federativos, que é o município e o Estado, muitas das vezes a questão jurídica, o questionamento, ele vai terminar aqui no Supremo Tribunal Federal, porque ele acaba sendo um questionamento, inclusive, constitucional. É possível fazer esse tratamento, na sua opinião, totalmente desvinculado, ou seja, tratar no âmbito do direito federal um tema que, no fim das contas, ele é tratado no dia a dia, no cotidiano, no olho entre, por exemplo, o prefeito, o produtor, o empreendedor, o governador e todo esse questionamento? Quer dizer, você traz para o âmbito federal, para uma outra esfera, um assunto que de fato está mais concentrado lá dentro do... Eu sei e eu entendo que quando o assunto ele é constitucional, ele precisa ser tratado aqui na Suprema Corte. Mas isso não acaba, de certa maneira, distanciando, vamos dizer assim, uma percepção jurídica ou uma decisão jurídica de um fato que é praticado lá no Estado, que muitas vezes está tão distante, doutor Rui? Eu sei que a gente está falando de tese, né? Não, absolutamente. O ideal é que, enfim, discussões aí corriqueiras de licenciamento não necessitassem, né, de passar pelo crivo aliás, sequer que a Constituição brasileira ela alcança tudo, né? De certa forma, tudo está na Constituição. Esse foi até quando se tentou fazer uma Constituição mais parruda, né? Era um dos riscos e foi uma das consequências aí, né? De certa forma, tudo tem alguma menção ali, alguma conexão direta com a nossa Carta Magna, então pode ser discutido, né? Como a nossa carta ela trata de tudo, no fim das contas, tudo é constitucional, né? Né? Então tem lá proteção ao meio ambiente, obviamente tem lá
uma série de dispositivos. Então, quanto mais localmente, até porque, de fato, o conhecimento da situação, da realidade, da conveniência do projeto, dos impactos reais ali de meio ambiente, eles são locais. Então, quanto mais enfim, rezo e torço para que as discussões sejam locais. Tá? De fato, não faria muito sentido. Eu entendo que discutir nesse momento se os vetos têm os vetos propostos eles têm respaldo no texto constitucional. Claro, nós estamos falando de legislar, de fazer uma lei nova, mas depois, no dia a dia, imaginar uma discussão que vá para o Supremo ia ser muito... Deu errado, né? Deu errado, ia ser muito, muito ruim. Agora, essa é uma questão que parece que é inexorável, vai ser inevitável, mas a gente vai tratar disso logo depois do intervalo. Eu vou pedir licença para o senhor, a gente faz um intervalo rapidinho e volta já, tá bom? Pois não. Maravilha. Para você que está conosco, não saia daí, a gente volta já já. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre licenciamento ambiental e regularização fundiária. Diante do fato de que nós já temos a certeza de que haverá um recurso junto ao Supremo e o Supremo já decidiu que empreendimentos de médio porte não têm o direito ao licenciamento ambiental por adesão e compromisso, a gente já está fazendo uma previsão de que vai haver uma disputa, uma contenda jurídica ali na frente, justo no Supremo? Democracia é sempre, né, que a maioria, na regra estabelecida, e na regra de representação estabelecida, a maioria decida, né? Ouvindo a sociedade, procure fazer o melhor. Decisões que por conta, obviamente, de novo, a gente tem uma Constituição que permite, né? Permite que seja o tempo todo que há alguma matéria em disputa que de alguma forma guarde relação com a Constituição, permite que então que seja acionada aí a Suprema Corte, né? O que pode acontecer, francamente, Leandro? Eu acho que ninguém consegue nesse momento cravar, né? Prever. Aquilo que for decidido, ainda que em seara aí de uma decisão judicial, mas que possa ser de fato incorporado e criar, eu acho que essa palavra não é só para o agro, não é só para o mundo ambiental, mas para o Brasil nesse momento. Criar segurança jurídica, previsibilidade, ainda que isso decorra inicialmente de uma decisão judicial, né? Desde que a gente tenha essas definições, eu acho que vale a pena a dor, seja lá qual for ela, né? Doutor Rui, nesse momento, eu acho que cabe uma pergunta, pelo que o senhor está falando, por gentileza, que é um questionamento que eu ouço das pessoas e eu acho importante a gente consultar quem entende da matéria, que é alguém que trabalha no mundo jurídico, que é o operador do mundo jurídico, que é o seu caso. Por exemplo, o Supremo tomou uma decisão a respeito de um assunto com base numa legislação. A lei foi modificada, no caso específico, supondo que depois de ser superado os vetos do presidente da República, ela passe a vigorar, ou seja incorporada ao conjunto de normas brasileiras. Explica para a gente que é leigo, doutor, por que por exemplo, o Supremo muitas vezes anula leis, porque, teoricamente, o Legislativo ele elabora as leis e o Supremo ou os órgãos de justiça, né, eles interpretam esta legislação aprovada. Por que muitas vezes o Supremo toma uma decisão de não considerar aquela lei nova, aquela nova normativa como sendo algo válido e interpreta algo que já é do passado, por exemplo, impedindo que se mude a legislação, muitas vezes? Leandro, ontem eu tive o prazer de participar o dia inteiro de um congresso aqui em São Paulo sobre situações especiais, etc. Enfim, especialmente casos complexos aí de recuperação econômica de empresas e que, portanto, tinha um mar de advogados lá, né? E um dos comentários é que existem basicamente dois grandes sistemas, né, de formação de lei, tá? Estou tentando ser o menos técnico possível aqui. Dois modelos, né, no mundo. A tal
Civil Law e Common Law. Né? Civil Law seria, é o sistema no qual o Brasil está inserido, e que praticamente tudo é regulado por leis, né, normas, pode ser uma lei federal, lei estadual e assim por diante, e o papel do juiz seria muito mais encontrar a norma que trata daquele assunto e resolver uma disputa com base no dispositivo legal existente. Né? E em comparação, aliás, isso e aí em contraste com países que têm como sistema common law, Estados Unidos, Inglaterra, que são os dois grandes exemplos, em que o papel da jurisprudência é muito mais relevante. Tem menos leis, né? E muitos dos assuntos, né, muitas das regras vão sendo criadas a partir de decisões judiciais ao longo do tempo. Então, na common law, é ainda muito mais importante que uma decisão do mesmo assunto, né, da mesma disputa, por assim dizer, posterior, ela siga o precedente. Tá? Tem lá vamos dizer, uma disputa dessa natureza aqui, de meio ambiente, etc. Aquilo foi, de repente, chegou na Suprema Corte Americana e tal, e houve uma decisão final. Né? É importante que as decisões de casos análogos futuras sigam aquelas jurisprudências. Né? É impossível mudar? Não, porque também tudo muda. Né? Nós tivemos Covid, por exemplo. Né? Quer dizer, você tem muitas coisas, o mundo muda, mas a tendência é sempre, então, seguir. Aqui no Brasil, nós estamos hoje com um super desafio, que é um país de civil law que tem um monte de norma, mas que, ao mesmo tempo, está tendo um judiciário aí, e não é só, a gente está falando de Supremo aqui, mas mesmo nas instâncias, inclusive primeira instância, né, com uma quantidade de decisões que muitas vezes a gente tem como operador da lei, né, muita dificuldade de entender como é que aquelas decisões elas estão respaldadas, elas estão alicerçadas na lei. Né? Então, isso está acontecendo, tá? O seu diagnóstico aí a gente sente, a gente lê sobre isso, a gente vê, né? O ideal é que, de fato, a gente tenha cada vez menos, né? A decisão do juiz, ainda mais no país de common law, deve ser sempre com base na lei aplicável ao caso na época em que a decisão foi proferida. Doutor Rui, não chega a surpreender, por exemplo, que um poder, e eu acho até natural, porque há uma fricção natural dependendo das situações, da conjuntura, que um poder tente, digamos assim, invadir competências de outros poderes, né? Quer dizer, a gente vê que há sempre uma tentação em relação a essa questão. Às vezes o Legislativo tenta avançar sobre atribuições do Executivo, por exemplo, o próprio orçamento, a gente está vendo aí toda uma batalha que há a respeito desse tema. O Executivo, muitas vezes, avança sobre as questões, competências do Legislativo. O Judiciário tem feito também, muitas vezes, este papel. Mas aí vem verdadeiramente a pergunta de quem tem trabalhado diretamente com essa questão. O senhor tem entendido que, de fato, o Judiciário ele tem avançado além das suas competências, sobretudo quando ele interpreta como não regulares ou não constitucionais decisões do Legislativo? Vou dar um exemplo que não tem a ver com o tema atual, que é o fato, por exemplo, aqui da lei ambiental, que tratou, por exemplo, da questão do marco legal. Estou trazendo um outro tema só para usar como exemplo aqui. A interpretação do Supremo que essa decisão só pode ocorrer por meio de PEC. Aí fica uma pergunta, de fato isso é competência do Poder Judiciário tomar essa decisão? E o senhor entende que o Judiciário, neste momento, ele está invadindo competências do Legislativo, como a gente tem visto muitos dos parlamentares fora da disputa política, sem considerar essa disputa política que a gente está vendo atualmente, que é tão polarizada, está invadindo, de fato, essas atribuições do Legislativo e muitas vezes até do próprio Executivo, quando, por exemplo, ele toma uma decisão de que ministros não podem tomar posse, por exemplo? Leandro, eu não consigo vislumbrar casos relevantes, como você falou, fora do ambiente de disputa política. Né? Vale lembrar que o Poder Judiciário, ele, por definição, ele é inerte, ele precisa ser provocado para agir. Né? Então,
Eu acho que foi o Arthur Lira, quando ainda era presidente da Câmara, comentou, ele falou, olha, a gente está vivendo uma situação em que, e esse exemplo aqui da lei de licenciamento é muito claro, né, que às vezes o Congresso leva anos para conseguir aprovar uma lei que ela é discutida em uma série de comissões, e vai e vem, e ouve a sociedade, e de repente um representante da oposição, um partido de oposição, etc., entra com uma ação, né, uma ação de inconstitucionalidade, e isso para e a decisão acaba indo para o Supremo, né? Então isso eu tendo a acreditar que isso seja uma fragilidade ou uma consequência, né, da nossa Constituição. Quer dizer, nós temos uma Constituição que trata, basta comparar com a Constituição americana, nós temos uma Constituição que trata de tudo, né, que se mete em tudo, vamos dizer assim. Então, é muito fácil qualquer operador do direito, qualquer advogado com o mínimo de conhecimento, pode apoiar um representante aí, por exemplo, do mundo político que discorde daquilo e que acione o judiciário, né? Eventualmente, nesse caso, se for em matéria constitucional, diretamente na Suprema Corte, né? Então, eu acho que assim, grande parte do que a gente tem visto em as chamadas intervenções do judiciário, elas são provocadas, sim, por disputa política, né? E como a disputa política é muito difícil a gente imaginar um mundo que não tenha, né? Isso não é um fenômeno do Brasil só, né? Eu acho que, de fato, a caneta tão presente aí do Supremo provavelmente não é nem desejada em boa parte da nossa sociedade, mas ela é o tempo todo acionada, né? Ela é acionada. Então, eu acho que isso é muito mais decorrência desse arranjo, do formato da nossa Constituição, do que efetivamente simplesmente de uma pretensão, né? As regras foram feitas de tal forma que qualquer um que discorde consegue aí acionar o Supremo, tá? Então agora que não é ideal, não é, né? Você tem, olha o tamanho do Congresso, né? O tempo que leva para fazer uma lei, em tese cada representante vai lá para sua terra, para sua, né, para sua base eleitoral, discute aquilo, entende o que é importante para propor. Deveria ter muito mais sensibilidade, né, do que poucos homens ainda que muito bem preparados de decidir sobre algo que no fim é legislação, né? Eu agradeço demais essa nossa conversa. A gente com certeza vai aprofundar mais esse assunto em outra oportunidade. Foi um prazer ter conversado com o senhor Dr. Rui Toledo Pisa, que é advogado especialista em licenciamento ambiental e regularização fundiária. Prazer falar com o senhor, Dr. Rui. Muito obrigado, um abraço aí a todos. Saúde e paz. Para você que esteve conosco, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.